2 Pedro 3,10, comigo aí, bem compassado, bem bonito, vamos lá. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Eu quero falar um pouco sobre estes últimos dias que estamos vivendo. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença neste lugar, pela vida de Teus filhos, por todos cujos corações já foram visitados pelo poder do alto e estão prontos e aptos a entender o falar do Teu Espírito. Que o Senhor possa hoje tocar de forma sensível em cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. 6 de junho de 1944, se tornou essa data uma das mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Naquela ocasião, uma vanguarda de 175 mil soldados, americanos, ingleses, canadenses e depois também franceses, desembarcaram corajosamente nas praias da Normândia, ao nordeste da França. O propósito desses soldados era libertar a França da ocupação nazista. Uma frota de aproximadamente 6.500 navios, carregando todo esse contingente de soldados, armamentos militares, tanques de guerras, equipamentos para aquela grande batalha. Aportaram então nas praias, cerca de 10 grandes praias da Normândia, foram todas ocupadas, cerca de 100 quilômetros, para o desembarque dessas tropas que iriam combater. Devido ao volume impressionante de navios de guerra, de embarcações, de transportes, de aviões dos mais variados tipos e modelos, este dia foi chamado o dia D. E também foi considerado como a maior invasão aeronaval da história da humanidade até aquela época. Antes do amanhecer, na madrugada ainda do dia 6 de junho, eles desembarcaram naquele lugar previsto. Haviam avanços aéreos, mais de 1.200 aviões davam cobertura para aqueles soldados que iam por terra, que desciam no mar e nadavam, chegavam até as praias com armamentos pesados. Os aviões passavam e avançavam dentro da Normândia, aonde as tropas nazistas estavam instaladas, como que já oferecendo uma resistência para dominar toda a França. Mas os aviões avançavam e os paraquedistas iam pulando, saltando por trás das linhas do inimigo. É claro que estes foram os mais prejudicados, que morreram primeiro, porque eles se tornariam quase como iscas para os nazistas, que deixariam de prestar atenção na parte da frente para acudir atrás. Mas enquanto isto, os caças aéreos começavam a bombardear as trincheiras alemãs, destruindo as vias de comunicação. Ao final do primeiro dia da invasão, mais de 150 mil soldados e centenas de tanques haviam alcançado o continente europeu, ou seja, eles entraram, conseguiram entrar, romper linhas inimigas, mas houve perdas. As perdas humanas só daquele primeiro dia foram cerca de 12 mil mortos e feridos do lado dos aliados. Mas foram ainda menores do que era previsível, porque a batalha foi muito grande. E eles começaram a avançar pelas ruas estreitas de pequenas cidades da Normândia, que estavam fortemente protegidas. Foi um processo lento, mas as forças aliadas conseguiram superar
considerável resistência, embora pagando um preço muito alto. Quando Paris foi finalmente libertada, no fim de agosto de 1944, já computava cerca de 200 mil soldados aliados mortos, feridos ou desaparecidos. Haverá também um dia D para este mundo. Estamos nos movendo rapidamente para a consumação de todas as coisas. Com certeza o mundo não seguirá num processo cíclico interminável. Não. A presente ordem de coisas que estão diante de nós haverá de chegar ao fim. Os eventos mundiais serão interrompidos de forma abrupta e talvez muito rápida, e as nações do mundo todo, serão abaladas. As tristezas de um mundo amaldiçoado pelo pecado, manchado pela guerra, esmagado pela violência, haverá de ter fim, haverá de terminar por ocasião do advento do Príncipe da Paz. Todas as coisas apontam para a vinda eminente de nosso Senhor Jesus Cristo. A vinda do Senhor Jesus Cristo será o grande dia D escatológico, o dia D desses últimos tempos. O próprio Jesus referiu-se à sua volta, estimulou os seus seguidores a vigiarem e a se prepararem para esse dia. No Novo Testamento, há cerca de 50 vezes, os crentes são instados a permanecerem prontos para o dia da vinda do Senhor. Por mais de 300 vezes, no Novo Testamento, encontramos referências relacionadas com a segunda vinda de Jesus. Só nas epístolas paulinas existem mais de 50 referências ao segundo advento de Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério terreno, afirmava categoricamente: eu voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo. Quais são as características mais marcantes, mais evidentes do dia D escatológico que está chegando aí, que se avizinha? Como podemos perceber e entender a iminência desse dia? A primeira grande característica do dia D escatológico é que os inimigos do Evangelho, neste dia, serão surpreendidos. O cristianismo atraiu para si milhares de inimigos. Desde o primeiro século da era cristã, os cristãos são martirizados, são perseguidos, caluniados, são discriminados pelo mundo inteiro. Isso não mudou nem no primeiro século, nem no segundo, nem no sétimo, nem no 10º, e agora vivendo já no século 21, não é diferente. Organizações missionárias que analisam as frentes de evangelho no mundo inteiro, detectou 10 nações onde crentes ainda são mortos, são queimados, são presos, são discriminados. 10 nações na terra, na época em que vivemos, ainda cometem as maiores atrocidades contra os cristãos, simplesmente porque aquele homem ou aquela mulher diz crer no Senhor Jesus Cristo. Os inimigos do Evangelho serão surpreendidos no dia D escatológico. Paulo escreveu: e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 7 a 9. Queridos irmãos, Deus não nos permite, o Senhor nos ensinou a ser mansos, a ser cordeiros, a ser ovelhas. Então Ele não permite a igreja formar um exército, empunhar armas, ir de encontro à violência. A igreja tem que continuar
humilde, cabeça baixa, humilhando diante das perseguições, mas é bom que os inimigos deste evangelho saibam, quando o Senhor Jesus descer dos céus, Ele não virá mais como um cordeiro, Ele não virá mais manso e humilde, a Bíblia diz que Ele virá como uma labareda de fogo para tomar vingança contra aqueles que não obedecem o seu evangelho. O dia do Senhor está chegando, o dia D está chegando, que preparem aqueles que odeiam a palavra, que odeiam a Jesus, que odeiam a verdade. Há muito que as autoridades, há muito que os acadêmicos, há muito que as escolas, os temas educacionais já deixaram a Bíblia de lado, já rejeitaram a Bíblia, já não aceitam a Bíblia como palavra de Deus, já não creem, aliás, estão até odiando já a Bíblia, porque a Bíblia vai de encontro aos costumes, aos comportamentos levianos, pecaminosos, que agravam, que ofendem a santidade de Deus. Mas os homens insistem em continuar indo de acordo com sua própria cabeça, é para a direção que eles mesmos determinam. Mas Deus continua alertando os moradores da terra que se arrependam, que parem enquanto é tempo. Os homens estão indo de passos largos para o precipício está bem adiante, está bem próximo, e o Senhor Jesus então promete que vem fazer a vingança, não seus filhos, não os seus escolhidos, mas Ele próprio vem para tomar vingança. Segunda característica marcante do dia D escatológico é que será um dia de livramento. Livramento por quê? Porque Deus vem para tirar o seu povo deste mundo, vem para guardar a sua igreja dos juízos que virão. Por isso está escrito: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir a Deus vivo, o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Está previsto então um dia da ira, um tempo da ira, a ira futura, a ira de Deus. Esse tempo da ira vem sobre todo mundo. Não haverá um canto da terra em que o homem poderá escapar do mover, do agir de Deus nesse tempo. Então o Senhor vem antes, vem tirar a sua igreja. Nós não vamos estar aqui durante esse tempo vai ser um tempo de tratamento severo, e Deus nunca julga o justo com o ímpio. Deus não vai cobrar da sua igreja o que Ele já cobrou de Cristo no Calvário. Cristo sofreu por nós, Cristo pagou por nossos pecados, Cristo nos livrou da condenação. Então Deus não vai usar os tratamentos que Ele vai usar para o mundo, para a sua igreja. Aonde vai colocar a igreja? Não pode colocar ali, nem acolá, não tem um lugar isolado neste mundo para protegê-la. Então o Senhor vem e livra a igreja da ira futura, levando a igreja para si. Há um lugar glorioso que Deus já preparou para aqueles que o amam. Quando o mundo estiver pegando fogo, as nações estiver ruindo, os homens malignos da terra estiver sendo julgados, nós não estaremos mais aqui, estaremos com o Senhor no lar da glória, aonde Ele já preparou para aqueles que o amam. O dia D também tem a seguinte marca, a marca evidente: o dia D escatológico será um dia imprevisto, porém daquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. É um dia imprevisto. Nas grandes batalhas, nas grandes confrontos militares, sempre tem os segredos de guerra. Os grandes comandantes que foram vencedores de grandes batalhas destacaram porque fizeram planejamentos secretos, prepararam medidas que só seriam revelados no momento exato do combate. Deus está reservando para si, desde os tempos eternos, Deus está reservando para si
o momento e a hora do arrebatamento. Ele não a revelou para ninguém. Quando Jesus estava aqui no corpo humano, na limitação humana, até ele mesmo se abdicou do direito de saber. Ele disse: daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, ninguém, unicamente meu Pai. Por que Deus não conta? Por que Deus não mostra? Olha, é por isso que o Senhor fala para a sua igreja: estejam prontos, eu não posso revelar o dia e a hora. É um segredo de guerra. Satanás com certeza faria tudo para desmantelar o projeto de Deus, e talvez para atrapalhar até você mesmo de ser arrebatado. Então o segredo, o nosso dever é estar preparado hoje, amanhã e depois, o tempo inteiro, porque a hora virá de improviso. E com certeza, se Deus fez dessa forma, é que é proteção para nós, é segurança para nós. Deus não quer que nada intervenha. Na hora em que o Senhor der a ordem e o Senhor descer do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, não haverá tempo para mais nada, não haverá mais nenhuma forma do diabo intervir, e os mortos vão ressuscitar e os vivos serão transformados. Se isto para nós é um momento de expectativa e de feliz expectativa, para o mundo é um terrível tormento. Para o inferno é uma terrível interrogação, uma incógnita que vai colocá-los todos do lado dos perdidos, dos fracassados, dos vencidos. Mas para a igreja será a maior alegria de todos os tempos. Quarta marcante característica do dia D escatológico é que ele será um dia de separação, seletivo, de separação de pessoas, de acordo com a sua dedicação, consagração a Deus e fidelidade a Deus. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, versos 40 a 42. Esta seletividade do arrebatamento, ela tem a ver com as parábolas que Jesus contou a respeito dos últimos dias. Ele falou de um servo fiel e de um servo infiel. Jesus falou de um filho fiel e de um filho infiel. Jesus contou a história de 5 virgens prudentes e 5 virgens imprudentes. Ou seja, em todo o decorrer da história, em toda a história do cristianismo, existem pessoas que colocam o seu coração em Deus, que amam a Deus, que servem a Deus com alegria, que o prazer delas é as coisas puras de Deus, as verdadeiras coisas de Deus. Mas sempre existe aquele que está só fazendo de conta, aquele que só está no meio da multidão, do grupo daqueles que apenas reúnem para falar o nome de Deus, muitas vezes sem nenhuma dedicação, sem nenhum compromisso. Então o Senhor disse: deixem crescer juntos. Na parábola do joio e do trigo, ele disse: deixem crescer juntos, não dá para arrancar agora. Sabe por que Jesus disse que tem que crescer junto? É porque há uma pessoa na igreja que visivelmente é desobediente, vive de qualquer forma, é mundana, não dá bom testemunho. Aí imagine que alguém com boa intenção vai e diz: vamos tirá-lo da igreja, vamos excluí-lo da igreja. Mas acontece que ele é filho de uma irmã muito crente, ele é filho de uma pessoa muito dedicada, o seu pai também é muito crente. É só ele que está andando contrário à vontade de Deus. Se nós tirarmos ele, poderá entristecer uma família inteira. Deixa aí. Aliás, ficando aqui até melhor, porque quem sabe uma hora Deus pode chamar a atenção dessa pessoa e ele ainda pode mudar, de joio virar trigo, de joio se tornar um seguidor de Jesus. Então Jesus disse assim: olha, deixe, vão pregando, vão louvando o meu nome, vão falando da fidelidade, do amor, da obediência. Aqueles que me amam vão compreender, aqueles que me querem vão aceitar a palavra, vão abraçar. Na realidade o ruim não vai atrapalhar o bom, na realidade o incrédulo não vai tirar a fé daquele que crê. Fiquem como vocês estão, sirvam de exemplo, sejam um exemplo bom para todos, porque pode ser que alguns que estão hoje muito ruins ainda poderão melhorar. E aí o Senhor disse: deixe, porque quando chegar no dia D escatológico,
O Senhor mandará dos céus os seus anjos poderosos, e eles andarão nos 4 cantos da terra, e a Bíblia diz que eles vão separar os justos dos injustos, os pecadores daqueles que são fiéis. E o Senhor disse: olha, e assim naquele dia o Senhor vai recolher no seu celeiro o seu trigo. Glória a Deus. Esta também foi a mensagem de João Batista, quando ele disse: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Eu batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e ele tem na sua mão a pá, e ele recolherá no seu celeiro trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então o mesmo Cristo que salva, o mesmo Cristo que perdoa os pecadores, que levanta o pior, que abençoa o mais indigno, é Ele também que tem na sua mão a pá do juízo. Ele também que separa, Ele também que um dia vai selecionar aqueles que querem daqueles que não querem. Quinto, o dia escatológico acontecerá em milésimos de segundo. Paulo escreveu: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quanto tempo Deus vai precisar, irmãos, para levantar os milhões de cristãos cujos corpos já estão no sepulcro, já desintegraram, inclusive, já estão todos desintegrados? Quantos segundos Deus vai precisar para transformar todos os salvos vivos e depois elevar toda essa multidão enorme de bilhões de pessoas nos ares, desafiando a lei da gravidade, fazendo-os subir de uma forma rápida, de uma forma ágil, até encontrar com Ele lá no alto, num lugar bem distante do planeta Terra, aonde Ele vai dar o bem-vindo e vai dizer: venham comigo, a viagem não terminou, vamos seguir para o reino do meu Pai. Quanto tempo Deus vai precisar? Paulo diz que Deus não vai precisar nem de um milésimo de segundo. Divide um segundo em 1000 partes. A milésima parte é o tempo que Deus vai gastar para fazer o maior e o mais extraordinário milagre de todos os tempos, que é a ressurreição e a transformação. Ressurreição dos mortos, transformação dos vivos, num momento, num abrir e fechar de olhos. Sexto, a sexta característica do dia D escatológico é que os nossos corpos serão transformados. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. Nós aguardamos no dia D escatológico um corpo que não mais tem fraqueza. Todos os resquícios das enfermidades, dos acidentes, das limitações físicas desaparecerão. Deus vai te dar um corpo perfeito, lindo, glorioso. Você resplandecerá, a sua beleza será a beleza do próprio Cristo refletido em você. Todo ser humano quer ser apresentável, todo mundo quer estar perfeito. Ninguém quer ter um membro do corpo diferente do outro, com defeitos, mas todos têm, irmãos, todos têm. Olha, espere um minuto, aguarde mais uns dias, aguarde mais uns momentos, que você vai ter o corpo ideal, você vai ter cabelos perfeitos, dentes perfeitos, você vai ter a estatura perfeita, você vai ter a glória do Senhor refletida em todo o seu viver. Será a coisa mais linda. A criação de Deus, a nova criação de Deus vai ser manifesta. A Bíblia diz que toda a natureza, todo o universo está esperando o dia de ver esse povo tão bonito, tão perfeito manifesto. Vai acontecer. Ele vai chamar a igreja do Senhor glorificada, gloriosa, vai chamar a atenção do universo inteiro, porque ela vai brilhar. A Bíblia diz que nós nos manifestaremos com Ele em glória. Será o dia então da perfeição, será o dia então da beleza, será o dia então da glória.
O dia D será o dia do nosso feliz encontro com Jesus. Ou seja, fora de todas essas bênçãos que nós falamos, esta talvez seja a maior. Nós encontraremos com o Senhor nos ares, porque o mesmo Senhor descerá do céu, o mesmo Senhor, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Nós não tivemos o privilégio de ver Jesus no alto do monte, pregando o lindo sermão do monte. Nós não pudemos estar com Jesus no dia da multiplicação dos pães. Eram outros grupos de cristãos que estavam lá. Não pudemos estar com Jesus no Monte da Transfiguração. Não vimos Jesus no barco de Pedro. Não encontramos com Jesus na porta do túmulo no dia da sua ressurreição. Não vimos a ascensão de Cristo. Não contemplamos nada. Tudo que nós sabemos e cremos vem do que os apóstolos registraram, dos testemunhos dos servos de Deus deram para nós. Nós guardamos tudo isso e estamos armazenando essas memórias lindas a respeito de Jesus. E você, de uma certa maneira, queira ou não, já tem uma ideia, tem uma breve, uma pálida noção, né, de como era tão glorioso para aqueles irmãos naqueles dias, tendo Jesus ali ensinando, pregando, contando as parábolas lindas do reino de Deus, falando da morada celestial, falando do perdão, do amor de Deus. Mas Deus então reservou esse dia vai ser o nosso dia. Nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Mas o melhor de tudo ainda, não é só que vamos encontrar com Ele. Paulo diz, nós vamos ficar com Ele para sempre. Estaremos com o Senhor para sempre. Oh Deus maravilhoso. Com certeza aonde Jesus estiver, este lugar realmente é o céu. Aonde Jesus estiver e nós estivermos com Ele, este é o lugar feliz. Este é o lugar da justiça, da verdade, do amor perfeito. Este é o lugar das cores nítidas, do som glorioso, dos cheiros e aromas perfeitos. Aonde tudo está manifesto de acordo com a mente de Deus. É o reino de Deus, aonde não houve interferência do pecado, aonde o homem não passou a sua mão danosa, destruidora, aonde só está a perfeição absoluta de nosso Deus. Estaremos para sempre com o Senhor. Há muitos cânticos, muitas poesias, muitas coisas bonitas têm sido escritas a respeito desse dia em que nós nos encontraremos com o Senhor. Um poeta cristão disse, eu quero ver Pedro, eu quero encontrar com Paulo, eu quero ver Maria. Depois ele diz lá na frente, mas o primeiro que eu quero ver é o meu Salvador. O primeiro que eu quero ver é o meu Senhor. Ele morreu por mim na cruz. Ele me amou. Quando eu nem era amigo dele, eu era inimigo dele. Ele me amou, me livrou da perdição eterna. Eu abracei Jesus. Eu andei com Jesus. Pedro disse assim, olha, não o vendo agora, mas amando. Nós seguimos à frente, olhando para a palavra profética, como uma candeia que alumia em lugares escuros, até que a estrela da manhã resplandeça em nossos corações. E esta estrela da manhã é Ele mesmo. Em Apocalipse capítulo 22 diz que Ele é a estrela da manhã, a resplandecente estrela da manhã, que vai brilhar em nossas vidas. Esse dia está chegando e não vai demorar mais. Por que sabemos disso? Olha, há um lema entre os escoteiros. Quase ninguém conhece mais escoteiros, antigamente tinha muito. Mas entre eles há um lema. Eu fui escoteiro quando era criança, tinha uns 12 anos. Eles chegam perto, é como um militar, segue uma certa disciplina militar. Os militares fazem continência. Os escoteiros chegam perto um do outro, com dois dedinhos assim, eu não sei se é de vitória ou de paz ou o que é, eu nunca aprendi. Eu sei que faz assim e um diz para o outro, sempre alerta, o outro responde, sempre alerta. Jesus disse, vigiai, esteja sempre alerta. Eu acho que esse lema dos escoteiros é muito importante para nós. Quando um crente chegar
encontrar com outro, vamos repetir o lema dos escoteiros, né? Sempre alerta, irmão, sempre alerta, irmã. Sempre alerta por quê? Porque Jesus disse: brevemente voltarei. Estejam prontos, estejam preparados. A maioria dos eruditos bíblicos concordam que, de acordo com as profecias, Jesus pode voltar a qualquer momento, porque já não existe mais nenhum sinal pendente que possa dizer: não, sem esse sinal Jesus não vem. Não existe mais nenhum sinal. Os eventos mundiais que estão acontecendo mostram que Jesus pode vir a qualquer momento, portanto, sempre alerta. Os últimos dias já começaram, e faz tempo. Os últimos dias começaram com a primeira vinda de Cristo, quando Ele nasceu ali na manjedoura, que Ele começou o seu ministério público. Ali eram os últimos dias, o começo, né? E esses últimos dias continuam na presente hora em que vivemos. O fim de todas as coisas está muito perto. Podemos ver os sinais da última hora pela iniquidade desmedida nos corações humanos, repetindo os dias anteriores ao dilúvio, como diz a Bíblia. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis 6, de 6 a 7. Quando um determinado grau de iniquidade é atingido, o julgamento de Deus é inevitável. Isso aconteceu no mundo antediluviano, aconteceu nos dias de Sodoma, aconteceu para Jerusalém, aconteceu para outras nações, e não vai ser diferente para o mundo do nosso tempo. Deus destruiu o mundo antediluviano totalmente. Seu julgamento foi inquestionável, mas agora será diferente. Pedro diz: mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 2 Pedro 3,7. 2 Pedro 3,10, onde lemos no início: mas o dia do Senhor vem. Dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Para terminar, se queremos evitar estas coisas, se queremos realmente estar com Jesus naquele feliz lugar, naquele dia, quando o mundo estiver tremendo sob o julgamento de Deus, se queremos estar vendo a face de nosso Salvador de perto, com um júbilo, com a comemoração, com a celebração gloriosa, com todos os nossos entes queridos que estarão juntos, reunidos, famílias que se reunirão novamente para adorar o Rei. Se queremos estar participando deste momento feliz, nós temos que seguir as recomendações do Senhor Jesus. Esta é a última menção da Bíblia nesta noite. Mas escutem, Jesus disse: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue da glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, 34 a 36. Vamos ficar de pé. Olhai por vós, queridos. Jesus disse: olhai por vós. Por mais que eu me esforce de olhar por vocês, eu não consigo olhar tão bem, mas você mesmo, olhe por você. Olhe por você, cuide de você. Jesus disse: vamos estar orando o tempo todo, para que aquele dia não surpreenda ninguém. Seja normal, você está andando na rua, o Senhor está vindo te buscar, dali da rua você vai embora, porque você sabe que os seus demais familiares também estão com Deus, vocês vão encontrar lá em cima. Está no trabalho, está na viagem, continue fazendo as suas obrigações, seus deveres,
mas com o coração voltado para Deus. Pés na terra, mas coração no céu. O tempo todo, como alguém disse, vivendo como se Jesus morreu ontem, ressuscitou hoje e volta amanhã. Tendo sempre em mente, meu Senhor pode voltar a qualquer momento. Quero estar de pé diante dele. Estar de pé diante dele é não estar curvado a este mundo, é não estar sujeito a este mundo, é não permitir que os costumes deste mundo invadam nosso coração, nossas vidas, nossos lares. Nós vamos ser reservados, separados. Por quê? Porque nós vamos morar no céu, porque nós somos cidadãos de um novo reino, de um reino perfeito, cheio de glória. Não tem tempo, na hora do arrebatamento não tem tempo de corrigir mais nada. Nós temos que começar agora, nós temos que levar adiante agora um projeto de vida em que o temor está presente no nosso coração, em que a entrega está presente em nossa vida, em que nós tememos e trememos diante do Senhor. Eu quero nesta noite orar por alguns que querem, precisam, sabem que precisam, às vezes distraem, às vezes deixam de aquecer a sua fé nas coisas que são essenciais. Eu sei que você tem que preocupar com muita coisa, irmão. Irmã, eu sei que você tem que preocupar com família, com o dia a dia, com a alimentação para a família, com o cuidado da casa, o irmão com o trabalho, com a viagem. Mas, irmãos, Jesus em primeiro lugar. Prioridade, reino de Deus. E talvez você esteja precisando e quer dizer: Senhor, renova minha fé, meu ânimo. Eu quero estar pronto, eu quero estar pronto, Senhor. Pago qualquer preço, mas eu quero estar pronto, eu quero estar de pé. Se alguém precisa dessa oração, vem à frente nesse momento. Nós vamos orar por todos, vamos pedir a bênção de Deus. Deus é bom, Deus é misericórdia. Aliás, é fazendo isso sempre é que nós vamos chegar no céu, sabe? É sempre fazendo isso, orando de novo, voltando de novo, consagrando de novo. Não podemos dizer assim: já não tem mais nada que eu preciso fazer, não. Não, temos. Todo dia tem. Amanhã vamos ter novas consagrações. Amanhã vamos ter novos propósitos no coração de servir a Deus melhor ainda. E Deus vai falando conosco e a gente vai atendendo. Sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Minha vida entrego a Ti, Senhor. Venha, vamos orar nesse instante. Vamos falar com Deus. Feche os olhos, confia no Senhor. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus nós oramos nesse instante. Rogamos agora que o Espírito Santo da graça, esse Espírito que santifica a noiva, esse Espírito que faz esta igreja se tornar gloriosa, Ele esteja trabalhando mesmo, Senhor, profundamente em nossos sentidos, em nossas escolhas, em nossa entrega, em tudo que vamos fazer, Pai Santo. Dá-nos o temor devido, dá-nos, Senhor, a reverência devida ao Seu nome, que nós possamos guardar com todo, Senhor, com todo o empenho, a Tua palavra, aquilo que o Senhor está nos dizendo nesses dias, a respeito da Tua vinda, da imprevisibilidade, Senhor, e da rapidez do arrebatamento, desse momento seletivo. Nós queremos estar do lado certo, do lado do Teu reino, do Senhor, da Sua palavra. Abençoe a todos, Pai, oramos, abençoando o lar, a família, abençoando desde as criancinhas, aos adolescentes, aos jovens, todos nas suas batalhas espirituais sejam guardados, sejam acolhidos, sejam separados para o Senhor e para o Seu reino. Abençoe, Senhor, a igreja do Senhor na terra, em nome do Senhor Jesus. É isto que te pedimos, Pai.